Estamos na estação mais quente do ano e não é só a gente que sofre com as altas temperaturas, não. Os nossos pets também sentem muito calor e dependem da gente para se refrescar. E você sabia que nem todos os pets reagem da mesma forma ao calor? Algumas características aumentam a vulnerabilidade, como a pelagem, a pele rosada, animais com histórico de dermatites, entre várias outras, tá? Por isso, intensificar a hidratação e manter os ambientes frescos são alguns dos muitos cuidados que devemos ter com eles agora durante o verão. Para entender um pouquinho como a gente mantém a saúde dos nossos pets durante esses dias quentes, a gente conversa agora com a veterinária Tainá Clemente. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Olá, meninas, boa tarde. Seja bem-vinda. Bem-vinda, muito obrigada. Tudo bem, doutora? Bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Pode meninas, se por me sentar. recepcionar. Por favor. Tudo Que bem? bom bater esse papo Com você, certeza. porque os pets estão sofrendo, né? Muita Se a coisa. gente sofre, né, Abby? Eles também sofrem, não é isso? Com certeza. Mas antes da gente conversar, faz o seguinte, roda a vinheta do nosso quadro. A gente sofre, eles sofrem, né? E eu acho que às vezes a gente não percebe o tanto. Às vezes você acha que eles estão brincando, enfim. O calor interfere no comportamento dos nossos cães? Com certeza, sem dúvida a gente sofre, a gente já sabe disso, né? Os nossos bichinhos ficam ali normalmente com medo, e chegam perto da gente e muitas das vezes a gente não sabe lidar com essa situação ou entender quando eles estão sofrendo, né? E passando por esse momento de aflição, digamos assim. Então, normalmente a gente tem questão de raça, a gente tem questão de locais, que normalmente o tutor sai ou não deixa a janela aberta, ou não deixa o ar-condicionado, ventilador, e eles começam a apresentar sintomas. A gente tem a questão das raças, né? Que são as braxcefálicas, Bulldog, Pug, né? E normalmente eles já têm essa dificuldade de troca, né, de temperatura e eles passam a sofrer mais. A questão toda é que todo mundo gosta de se hidratar, mas nem sempre lembra que os cães e os gatos precisam disso, né? Eu sempre comento muito com os clientes, né, e as pessoas, vamos trocar mais a água do potinho, vamos botar aquela pedrinha de gelo tão importante, né? A gente não gosta de água gelada? Sim. Eles também precisam da água gelada, né? E a gente esquece disso. Hoje eu trouxe algumas possibilidades aqui também para a gente poder estar ensinando, né, os tutores, aí, os responsáveis, os pais e mães de pet, para hidratar e cuidar mais desses bichinhos nessa época que é de muito calor. De muito calor. Antes de você mostrar, você falou de ar-condicionado e ventilador. Algum deles é melhor para o cachorro? Porque o ventilador, às vezes, vai jogar aquele ar quente, mas o ar-condicionado, às vezes, resseca até mesmo o nosso nariz, a nossa garganta, né? Tem algum que seja mais indicado para os animais? Olha, sem dúvida, essa pergunta é muito importante. Eu recebo muito também, até porque às vezes a gente tem que sair para trabalhar e é difícil deixar alguma coisa ligada em casa, né? Sim. Então, normalmente, eu sempre falo com o tutor, tá em casa? Se tiver muito quente, é melhor o ar-condicionado. Se não tem o ar-condicionado, a gente pode ir pro ventilador sem problema nenhum, desde que o ambiente esteja um pouco mais aberto, né? E na dificuldade, a gente pode usar a toalha, como eu trouxe aqui também uma possibilidade dela molhada, né? Você pode umedecer essa toalha, colocar no chãozinho para pro cão ou pro gato. O gato, normalmente, a gente usa o tapete gelado, né? Que vende normalmente nos pet shops, então você pode colocar ele ali, ele vai gelar com o contato do animalzinho. Então, é uma excelente proposta aí para quando o tutor sai de casa. E é bom a gente ficar atento, né? Eu tenho em casa 3 que são braxcefálicos, que são os shih tzus, né? E a minha menorzinha, ela é muito pequena. E nessa época, ela acaba ficando... Ela espirra. Por quê? Porque daí o friozinho vem e eu acho que ela tem essa dificuldade, né? Isso é comum? Sim, isso é comum. Normalmente os animais braxcefálicos, eles já têm esse problema respiratório mesmo, né? E normalmente os animais, quanto menor, né? Quanto pequenininho, eles têm realmente essa dificuldade, essa troca. Normalmente o palato mole, né? Que é o céuzinho da boca lá no finalzinho, ele é um pouco mais alongado, então essa troca respiratória fica mais complexa. E o animal, ele não soa igual a gente. Então a tendência é essa temperatura elevar muito. Então se o animal, ele for muito pequenininho, já for braxcefálico, se for obeso, pior ainda mais, provocando os espirros reversos, por exemplo. Parecendo uma tosse, mas não é muito uma tosse e deixa a gente um pouco preocupado, né? Tudo deixa a gente preocupado com Tudo. os animaizinhos, né? Doutora, você falou da toalha. Essa toalha dá pra gente molhar e colocar no congelador pra ela ficar bem gelada pra colocar nos nossos pets ou só molhar já é o suficiente? Perfeito, vou pegar aqui pra mostrar pra vocês.
Gente, eu adorei esse A gente eu tenho uma bacezinha, então a gente entrou falando, né, Ave? Dash, né? Exatamente. Olha, a toalha, independente do tamanho, né? Ela sempre molhada, um pouco mais gelada, você pode botar no congelador com um saquinho, pode colocar no local para esse paciente para esse animalzinho tá deitando. E eu tava conversando, né, com alguns clientes meus que numa hora de emergência é ela que salva muitas das vezes a vida desses animais. Por quê? Naquele momento de que esse animal eleva muito a temperatura, não consegue fazer essa troca, né? É muito importante que vá ao veterinário, mas no meio da emergência, o que a gente pode fazer? Nessa hora a gente usa essa maravilhosa chamada toalha, porque nesse momento a gente pode pegar uma água mais gelada, molhar essa toalha e colocar em partes específicas. Então, por exemplo, o pescoço, as axilas, né, a barriguinha, né, a virilha, é sempre locais muito importantes para essa troca de temperatura. Muitas das vezes, animais braquicefálicos, eles são salvos por essas manobras. E é muito importante que a gente tenha sempre isso em mente. A toalha sempre vai ser uma amiga junto com a aguinha gelada. Por isso que eles gostam tanto de ficar deitadinho, né? No piso frio, né? Exato, a barriguinha no chão. Normalmente, essa é a saída que eles têm, né? Porque às vezes essa comunicação com o tutor, às vezes passa o dia todo fora, ou quando chega, ou na hora do passeio, né? Lembrar que a hora do passeio, hoje em dia, tá amanhecendo, já esquenta muito cedo. Muito. Antigamente, a gente dizia que é a partir das 10 às 4 da tarde, mas hoje em dia, 6 8 horas da manhã já tá pegando fogo. Exatamente. Lá, né, no Rio, normalmente 6 horas da manhã já tá um calor insuportável. Então, eu sempre falo que antes ali de 7 horas da manhã é o ideal, né, para passear, vai estar mais fresco, e após as 4, 5 horas, que a gente também sabe que tá quente, mas o chão já não está tão quente quanto. E uma dica muito importante é que nesses passeios, coloque você o pé no chão. Tá quente para você? Tá quente para ele. Porque o coxim, né, que a gente chama que são as almofadinhas maravilhosas, almofadinhas, elas queimam, gente. E é um dos casos de emergência que a gente pega muito, né, por conta de queimadura de passeios em horários que não são apropriados. Nós falamos também, doutora, da questão da pelagem de alguns animais, que isso intensifica, fica com uma camada, eu imagino, né? Como se estivesse com uma blusa de frio ali. É melhor a gente mandar tosar. E também, eles se coçam mais. Eu tenho uma vira-lata que eu percebo que ela coça mais, assim, no verão. Piora essa questão de dermatite mesmo? Olha, essa pergunta é incrível, porque normalmente no verão a primeira coisa que a gente vê, né, é a pessoa querendo tosar o animal. E, na verdade, se você for fazer o teste do pelo com gelo, é basicamente isso. O pelo, ele protege aquela pele. Tá? Então, normalmente as pessoas querem tosar, deixar bem baixinho, até aqueles animais, o Golden, por exemplo, o Shih Tzu, que tem um pelo mais alongado, as pessoas querem tirar esse pelo, só que ela é uma proteção. Então, quando você tira esse pelo, a probabilidade desse animal aumentar o nível de temperatura é muito maior. Temos testes na internet, o pessoal coloca muito nessa época, que é você pegar um pouco de pelo, colocar em cima do gelo e botar o gelo puro num prato, né? E coloca no sol. A exposição é absurda e o gelo derrete rapidamente quando não tem o pelo. E quando tem o pelo, aquele gelo ali permanece por mais tempo. Então, é muito interessante que a gente mantenha a pelagem de acordo, né? E as dermatites é muito comum devido ao banho de praia, piscina. Eu particularmente, tenho uma cliente que ela tem uma piscina maravilhosa só pra ela. A cliente até me ligou e falou, Tainá, eu acho que ela tá com uma dermatite. Justamente por isso, esse acesso, né, contínuo e o fato de secar depois é um processo que muitos tutores ainda não estão acostumados. Acha que secar com o sol é o suficiente, igual a gente faz com a roupa, né? E não é bem assim, porque o sol, assim com a umidade, né, ele faz a proliferação de fungo e bactéria. Então, por isso, muitas das vezes vem a dermatite, vem a otite, né, e vem aquela lambedura em excesso, vem aquele coça-coça em excesso, e aí realmente precisa de uma avaliação veterinária pra gente entender que tipo de dermatite é para iniciar o melhor tratamento. E aí também podem vir alergias, né? Tem cachorro que tem alergia do calor? Porque nós, por exemplo, temos isso. Tem isso também, doutora? Tem sim. Eles ficam normalmente com essa coceira, né? E tem animais que são atópicos mesmo, então ele acaba sendo... ele tem alergia meio que a tudo, digamos assim, mas tem paciente que em épocas específicas a dermatite, ela piora. Então ele passa a ter mais lambeduras de pata, aquele excesso de umidade local, que prolifera um fungo que já tem na pele do cão e do gato, por exemplo, chamado malacesiose. Acomete muito os cães e os gatos, então por esse excesso de lambedura e de umidade, esse paciente passa a se coçar muito. E aí o tutor fica desesperado, enfim, e procura a ajuda do veterinário para cessar isso. Com relação à alimentação, porque eu também percebo nas minhas que elas comem menos no verão, né? No verão elas comem menos, porque parece que ficam com
assim, menos agitadas, né? Ficam mais quietinhas e tudo mais. Como que a gente pode oferecer essa comidinha? Mas porque ração, né? Ração, né? Às vezes não tem como você gelar ela. Como que a gente pode oferecer alguma outra coisa mais interessante? Ótima pergunta também. É comum os tutores procurarem, né, ajuda do veterinário porque aquele paciente parou de comer. E às vezes confunde até com uma doença mesmo que causou ali a prostração daquele paciente, a falta de apetite. Mas a verdade é que, assim como nós, eles ficam mais seletivos, né? Não querem comer, tá? Ou então procuram mais pela água do que pela comida. Então a gente sempre indica uma alimentação mais balanceada, mais leve, com a ajuda do nutrólogo ou não. Mas você pode ali no dia a dia fazer um caldo de ossos, deixar na geladeira, entrar com petiscos, eu acho bem interessante, sachês, né, mais geladinhos. Então acho que isso ajuda muito, fazer um mix, né, da ração com o sachê. E lembrando sempre de não esquentar muito, né, de deixar ali ou mais ambiente, mais para geladinha, para refrescar e ajudar. Normalmente o cão a gente dá alimentação 3 vezes ao dia, mas podendo, não é todo mundo que pode ficar o dia todo em casa, a gente sabe, mas fracionar essa alimentação, porque em momentos mais frescos, possivelmente ele vai se alimentar mais. Vai querer mais. Qual o momento que a gente deve prestar atenção, né, no nosso animalzinho e levá-lo diretamente para o veterinário, porque de repente ele está tendo algum problema devido ao calor? O que a gente tem que observar? Esse momento é um momento muito crítico, né? O tutor sempre entra muito em desespero, porque normalmente eu vou falar de todos, mas os braquicefálicos sofrem muito mais do que isso. A gente tem vídeos hoje em dia rolando na internet de tutores desesperados. Então, normalmente, nesse momento, né, de internação que a gente chama, que essa temperatura eleva muito, esse paciente não consegue fazer a troca, justamente porque ele não soa. Então ele precisa da língua, do nariz e das patinhas, basicamente. Então se esse animal está com uma temperatura muito elevada, e levando em consideração que a temperatura a gente não se vê pelo nariz, é um mito isso que todo mundo comenta sobre estar seco ou úmido, tá? A temperatura aí até 39,2 ainda é aceitável, passou disso já é febril, já é preocupante, então normalmente ele começa a ficar mais afobado, ele começa a ficar mais agitado, ele começa a salivar, ter uma salivação bem mais espessa, às vezes vômito, tá? A língua ela começa a ficar muito vermelha, podendo ficar mais para roxa também, tá? E esse paciente começa a ficar de decúbito lateral, ou seja, ele fica mais lateralizado no chão ou começa a se espalhar mais, assim como vocês mesmos falaram. Então ele começa a se abrir mais no chão, procurar lugares mais gelados ou começa a ir pro portão, né? Normalmente a gente tem cães que eles conversam com os tutores, então eles começam a mostrar pro tutor, olha, eu quero sair, ele começa a realmente ficar mais nervoso. E essa é a hora. A língua ficou muito vermelha, esse paciente está com dificuldade de respirar, é a hora com certeza de procurar uma ajuda veterinária. O que mais que você trouxe pra gente ali? Bom, vamos lá, essa parte é muito importante. Em questão de, num contexto geral do calor, né, a gente sempre pensa na gente na hora de sair de casa. O uso do protetor solar. Muitas pessoas não sabem, mas os animais precisam, tanto o cão quanto o gato. A gente sabe que normalmente para passeio é mais o cão, né? Então vou mostrar pra vocês aqui o protetor solar. Hoje em dia a gente tem, né, uma gama de produtos veterinários que são específicos. Então a gente tem aqui o protetor, deixa eu só abrir aqui pra vocês. Um bastãozinho. Um bastãozinho, que tá super em moda, né? A gente usa também. Vou mostrar pra vocês. A gente tem várias cores, tá? A cor, ela é basicamente pra meio que alertar o tutor quando tem que repassar. É bem interessante. Ele vai deixar, então, a pele dele mais rosadinha? Exatamente. A gente tem rosa, verde, azul e incolor também, fica a critério do tutor, né? Mas a gente consegue passar nas regiões mais específicas, ou seja, focinho, pontas de orelha, barriguinha, que é sempre muito importante. Vou mostrar aqui o nosso amiguinho. Então a gente tem o focinho, a gente tem as pontas de orelha, que normalmente ficam mais assim, né? A gente tem a barriguinha, que é muito importante, ou algum lugar que esteja realmente sem pelo ou pelo curto, você pode passar à vontade. Ele serve mais pra gente fazer o quê? Localizar o protetor, né? Normalmente aquele paciente que tem um pelo maior, a gente consegue usar o spray, por exemplo, a gente consegue usar creme para ambientes, né, locais maiores e a gente também tem a possibilidade do gelzinho. Então esse gel ele traz mais frescor, ele é mais para animais que tem aquelas dobrinhas, que são mais gordinhos, a gente consegue usar tranquilamente, tá? Então essa aqui eu particularmente sou apaixonada, se puder eu passo também, porque é maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês aqui. A gente tem também o repelente, que poucos falam, gente, poucos falam. Nossa, legal isso, hein? O repelente, ele assim, eu sempre falo com os tutores, passem, gente. É a prevenção. É no meio de um passeio que o paciente ele é picado pelo mosquito e é pego pelo verme do coração ou leishmaniose, que tá muito em alta, principalmente no Rio de Janeiro. Então a gente precisa. Então a gente tem várias possibilidades onde a gente consegue, né, passar, espirrar ali e no passeio, né? Então ali no dia a dia você consegue prevenir esse animalzinho. Após o passeio, o que a gente tem em mente? Eu preciso cuidar desse pelo e dessa
pele, né? Principalmente se esse patinha. paciente... Exatamente. Principalmente se esse paciente foi à praia, por exemplo. Foi dar uma voltinha, andou na areia, entrou no mar. Aquela água salgada. Opa! Então, o que a gente precisa fazer? Chegou em casa, deu um banho de água comum, a gente precisa hidratar. Então, hoje em dia, a gente tem os pads, né? E a gente tem a famosa bruma, tá? Gente, é sensacional. Sabe aquela bruma? Não sei se vocês usam, né? Maquiagem, É maravilhoso. Então, a gente consegue cuidar, né, desse paciente, então melhorando, né, a microbiota cutânea. Ou seja, a gente hidrata, a gente cuida e evita inflamações, coceiras e tudo mais. Então, acho que nem sempre é só o pré, sabe? Eu acho que o pós também, o pós-sol, o pós-banho, esse pós-passeio é sempre muito importante. E a patinha, né, gente? Vamos falar a verdade? Todo mundo esquece de cuidar dessa patinha que mais sofre nos passeios, porque tem a questão do chão quente, né, que queima as patinhas, tem essa temperatura, ela pode causar também um ressecamento dessa patinha. Então, muitos pacientes hoje não têm um quintal, tem apartamento. E aí, quando chega lá, é difícil andar, ou então já criou uma hiperkeratose, que a gente chama, que isso pode doer a longo prazo. Então, a gente também tem, né, alguns cuidados com a patinha, que é um gel, um creme, que não deixa a patinha oleosa a ponto de deslizar. Então, é importante a gente escolher produtos que vão fazer exatamente isso, hidratar sem causar problemas posteriores. Por quê? Eu adoro o óleo de coco, por exemplo, que muita gente não sabe, mas ele é bom para o nosso cabelo, é bom para comida, é bom para tudo. Mas é ótimo para cuidar das patinhas. O problema do óleo de coco é o quê? Ele vai fazer o animal escorregar. Então, pacientes que normalmente moram em apartamento, chão muito liso, a probabilidade desse paciente ter desgaste de articulações a longo prazo é muito grande. Então, a gente precisa investir em produtos que vão causar, vão cuidar, mas vão evitar problemas futuros, tá? Então, no contexto geral, é isso. E uma coisinha que eu queria mostrar pra vocês é o uso da luva, tá? Que muita gente não sabe. Eu acho que é sempre um a mais pra gente deixar na nossa geladeira quando a gente tem um bichinho em casa, seja cão ou seja gato. Essa luva, ela não vai ocupar espaço na sua geladeira. Você pode deixar no congelador, você pode deixar na parte de baixo. Lembrando que quando você perceber que seu animal está nesse quadro, respirando, tá muito ofegante, tá com a língua mais rosada pra vermelha ou pra roxa, tá mais em decúbito lateral, olha, ele não tá bem. O que a gente pode fazer? Vamos pegar a luva. Essa luva é a luva que você pode ou diretamente encostar na pele, mas desde que não esteja congelada, só gelada, tá? Como tá aqui, tá bem geladinha, tá maravilhosa. Ou se tiver congelada, você bota só um paninho pra não ter acesso à pele direto, não causar também queimadura ou um choque térmico, tá? Mas principalmente nessas regiões, assim como a gente fez com a toalha. Mas é bem interessante porque ela se espalha, ela fica bem localizada, não é igual uma toalha, a toalha ela vai esquentar mais rápido, né? A luva não. Então é bem interessante você colocar em lugares mais específicos, tá? E, gente, eles adoram. E não precisa esperar uma emergência. Eu acho que nos dias que a gente tá hoje de muito calor, é um a mais, né? Chegou em casa, é um carinho. Eu acho que eles se importam com isso, eles percebem o carinho do tutor, sabe? Então, chegou em casa, não faz só um carinho, não. Pega aquela luvinha geladinha, coloca ali, né, pelo pescoço, na barriguinha. Eu acho que é uma diversão e é um a mais no dia a dia deles, com certeza, pra refrescar. Você arrasou. Muitas dicas, maravilhosa. Muitas Volte dicas. mais vezes, viu? Com certeza, meninas. Muito obrigada. Eu que agradeço. Você de casa, se tiver mais pergunta, aproveita. Os contatos da doutora estão aí na tela e aproveita para curtir a foto também, @programa Viva Tarde. Que legal, né? Muito, muito legal. Adorei as dicas. Vou colocar em prática várias.